Bom, agora vamos ver frações equivalentes. O que seria a fração equivalente? Frações equivalentes são... Eita, deixa eu corrigir aqui. Pronto, agora sim. Frações equivalentes são aquelas que, embora escritas de forma diferente, representam a mesma parte de uma mesma unidade. Por exemplo, vamos ver aqui esta fração, 1/3. Como assim? É como que se eu pegasse esse retângulo e dividisse em 3 partes iguais. Aí eu considero a parte pintada, certo? Aí nesse caso o que eu quero é 1 e eu tenho 3, certo? 1/3. Mas e se eu pegasse esse mesmo retângulo e repartisse, ao invés de 3 partes iguais, eu repartisse em 6? E pintasse 2 partes. Aí eu considerasse essas 2 partes pintadas. Se eu notar, veja a diferença entre a figura de cima com a figura de baixo. Veja que é a mesma medida, certo? Mas aqui, na de baixo, a fração não foi 1/3, foi 2/6, certo? Então, significa dizer o seguinte, que apesar das duas frações estarem escritas de maneira diferente, certo? Elas apresentam a mesma quantidade, certo? A mesma unidade. Então, significa dizer que 1/3 é igual a 2/6. Por que isso acontece? Porque 1/3 ele é equivalente. É bem dizer a mesma coisa, certo? Bem dizer. É como que se fosse, por exemplo, digamos, vamos ver dinheiro. R$1 mais R$1, certo? Duas moedas de R$1, por exemplo, é equivalente a uma nota de R$2. Apesar de serem escritas de modo diferentes, certo? Apesar de, digamos, a gente tem duas moedinhas de R$1, que dá R$2, e ter uma nota de dinheiro R$2, apesar de estarem escritas de modo diferentes, elas representam a mesma quantidade. E quando isso acontece, nós dizemos que são equivalentes, certo? Então, uma fração ela é equivalente à outra, quando elas, mesmo escritas de forma diferente, representam a mesma quantidade, certo? Tipo, 1/3 é equivalente a 2/6, certo? 1/3 equivalente a 2/6. Aqui, um outro exemplo. Digamos que o retângulo aqui, ó, aqui já é uma outra história. O retângulo, digamos que ele foi dividido em partes, que está dobrado aqui. Mas veja, por exemplo, 4/12, ele é equivalente a 2/6, certo? Como é que eu vou saber que uma fração ela é equivalente a outra? Tem uma maneira de saber. A maneira é a seguinte. Digamos, eu quero saber se 2/5 ele é equivalente ou não a, digamos, 4/10. É fácil. Para saber se é equivalente, é só chegar e fazer o cruzamento delas. Tipo, esse 2, quando eu multiplico com 10, dá 20. E esse 5, quando eu multiplico com 4, também dá 20. Quando dá igual, é porque são equivalentes, certo? Então, quer dizer que 2/5
é equivalente a 4 décimos, certo? Aí é isso. 2/5 é equivalente a 4 décimos. Agora, e digamos, 1/3 e, digamos, 4/12 são equivalentes? Vamos ver se são. Eu multiplico cruzado. 1 vezes 12 dá 12. E aqui multiplico assim cruzado também. 3 vezes 4 também dá 12. Então, ó, 1/3 também é equivalente a 4/12. Não é só 2/6 não, certo? É assim que a gente descobre que uma fração ela é equivalente à outra. Vamos ver esse exemplo? Complete com frações equivalentes. Certo? É fácil aqui. Aí aqui veja o seguinte. Se são equivalentes, ó, quero que a fração seja equivalente. Então veja o seguinte. Eu sei que se eu pegar esse 2 e multiplicar por esse 3, vai dar que resultado? Vai dar 6. Então, que número eu vou colocar aqui embaixo? Que quando o 1 for multiplicar por ele, também vai dar 6. O próprio 6. Certo? Então, 1/2 é igual a 3/6. Certo? 1/2, 3/6. Ok? São equivalentes. Muito bem. E se a gente for reparar, veja aqui esse retângulo que representa 1/2. Se a gente for perceber, e veja esse retângulo que representa 1/6. Veja que aqui, ó, são necessários 3/6, ó, 1, 2, 3, 3/6 para poder ficar com a mesma medida de 1/2, certo? Então, bora ver isso aqui. Letra B. Qual vai ser o número desse quadradinho? Veja que se eu pegar 1 e multiplicar por 6, dá 6. Aqui tem 3. Então, o número desse quadradinho vai ser 2. Certo? Porque 3 vezes 2 dá 6. Ok? E eu percebo o seguinte. Que aqui, desse 1 para chegar a 3, eu multipliquei. Certo? Agora, eu multipliquei por quanto? Por 3. Então, esse 2 para chegar a 6, ele também é multiplicado por 3. Esse está aqui. 3 vezes 4 é 12. Então, qual é o número que eu vou botar aqui nesse quadradinho? Quando eu for multiplicar por 1, vai dar 12. O próprio 12. Certo? A gente percebe aqui que essa fração aqui, digamos aqui, 1/3. Veja que esse pedaço aqui, ó, comparado, ó, aqui, a gente percebe que precisa de 4/12 para poder ficar com a mesma medida de 1/3. Certo? Mas bora terminar aqui nesse caso. Nesse caso aqui, 12 vezes 2 é 24. Então, aqui embaixo vai ser 6. Esse daqui, 2 vezes 6 é 12, então aqui também vai ser 6. Aqui, 6 vezes 2 é 12, então 12 aqui vai ser 1. Pronto, finalizou. Propriedade das frações equivalentes. A propriedade é a seguinte. Se temos uma fração e queremos descobrir uma fração equivalente a ela, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número, diferente de zero. Tipo, eu poderia ter pego esse 2. Se eu multiplicar por 2 no numerador e no denominador, eu encontro a próxima fração equivalente a ela. Certo? Eu posso também pegar, digamos, esse 2 e multiplicar, digamos, por 3, numerador e denominador, e encontro a próxima fração. Certo? Se eu pegar, digamos, multiplicar por 4, numerador e denominador, eu encontro a próxima fração equivalente. Mas isso é só multiplicando? Não. Isso pode ser também dividindo.
Se eu pegar e dividir a fração, o número de cima com o de baixo, eu vou encontrar aqui a fração equivalente. 2/6 é equivalente a 1/3. A mesma coisa aqui, certo? Então, se eu for multiplicar, se eu quero achar uma fração equivalente, aí eu multiplico o numerador e denominador. Ou eu divido o numerador e denominador quando dá para dividir, certo?